Olá, pessoal. É um prazer ter você conosco participando da primeira turma do curso EAD AMA. Novamente, né? Meu nome é Anelisa, sou professora do curso de nutrição da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia. Então, agora eu vou dar continuidade à segunda parte da nossa videoaula. Vou compartilhar aqui os slides com vocês. Bom, então, só ressaltando que o tema desse módulo é sobre a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras, a NBCAL, fala um pouco sobre atualidades, desafios, fortalezas e perspectivas. Então, só retomando o nosso conteúdo, nessa videoaula especificamente, eu vou falar sobre um breve histórico da NBCAL no Brasil, explicação do conteúdo da NBCAL, monitoramento da NBCAL pela IBFAM e os avanços e desafios que nós temos aí pela frente. Bom, só fazendo um breve resgate, né, do histórico que nós tivemos da NBCAL, de como ela foi, de como ela começou aqui no Brasil, como ela foi criada até o momento que nós temos hoje. Então, na primeira videoaula, eu falei para vocês que em 1981 a Organização Mundial da Saúde, ela aprovou o código, e a partir da sua aprovação, a recomendação é que cada país fizesse o seu próprio código. Então, aqui no Brasil, em 1988, né, a resolução número 5 do Conselho Nacional de Saúde, a gente teve a criação da norma de comercialização de alimentos para lactentes, que foi o embrião da NBCAL. Então, nessa norma, o que foi estabelecido era quais eram as práticas que deveriam ser feitas com relação à comercialização dos alimentos infantis. Importante destacar que, nesse momento, a gente só tinha a inclusão nesse documento da regulamentação da comercialização de fórmulas infantis. Em 1992, há uma atualização dessa norma, pela resolução número 31 do Conselho Nacional de Saúde, e ela passa a se chamar, então, Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes, com algumas atualizações em comparação com a sua primeira versão. Posteriormente, com a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em 1999, a gente teve, então, três documentos importantes que foram emitidos pela Anvisa, né, nos anos de 2020, 2001 e 2002. A gente teve a Portaria 2051, que detalhava como que essa norma ela deveria ser operacionalizada e quais eram os produtos que tinham sobre abrangência. A RDC 221 de 2002, que vai regulamentar, então, toda a rotulagem, todo o conteúdo dos bicos, chupetas e mamadeiras, que passaram a ser incluídos a partir de 1992 na nossa norma, e a RDC 222, que também vai tratar da rotulagem, do conteúdo, de quais são os produtos que vão ser incorporados nessa resolução, com relação a fórmulas e alimentos infantis. Esses alimentos, eles incluem aqueles alimentos à base de cereais e também quaisquer outros alimentos que são destinados a crianças abaixo de 3 anos, incluindo, por exemplo, aquelas papinhas que são vendidas, tá? Posteriormente, em 2006, a gente tem um marco extremamente importante, que é a aprovação da NBCAL em lei, que é a Lei 11.265. Ela foi regulamentada em 2015 na 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, pelo decreto, né, 8.552, e esse novo decreto, esse decreto ele foi atualizado em 2018 num documento bem mais amplo que trata de questões sobre a infância. E dentro desse decreto a gente tem, então, a incorporação da Lei 11.265. Por que que a aprovação da NBCAL como lei é muito importante? Porque a partir do momento em que eu tenho uma lei para regulamentar isso, eu posso fazer a fiscalização, eu tenho instrumento para fiscalizar e eu também tenho instrumento para fazer a aplicação de penalidades uma vez que essa lei ela é desrespeitada. Então esse foi um avanço muito grande e poucos países eles têm o seu código de comercialização de substitutos do leite materno aprovados como lei. Então, por isso que eu já destaco para vocês que essa lei que nós temos aqui, que trata da NBCAL, ela é extremamente importante, foi um avanço muito grande
que nós tivemos aqui. Bom, então, só para definir o que é a NBCal, ela é um conjunto de normas que regulamenta a promoção comercial e a rotulagem de produtos, então mamadeiras, bicos, chupetas e protetores de mamilo e alimentos destinados à criança, fórmulas infantis, produtos à base de cereais, alimentos de transição às crianças menores de 3 anos. Então, o objetivo principal da NBCal é proteger o consumidor, especialmente um consumidor que é extremamente indefeso e as suas famílias. A NBCal, como eu disse que ela é um conjunto de normas, né? Então ela vai incluir todos aqueles documentos que eu citei no slide anterior, que é a portaria do Ministério da Saúde 2051 de 2001, a resolução de 221 e 222, a RDC, a Lei 11.265 e o Decreto 9.579 de 2018. É importante destacar que em todos esses documentos a gente tem um conjunto de diretrizes que vão tratar da questão do que são esses produtos, então em todos eles há a definição do que é fórmula infantil, do que é mamadeira, do que é bico, chupeta, e também há quais as especificações que eu preciso ter no rótulo desses alimentos, né, e desses produtos, e também o que é permitido fazer com relação à promoção comercial desses produtos. A gente vai ver que tem diferença para produtos que são destinados a crianças menores de 1 ano e para aqueles produtos que são destinados às crianças maiores de 1 ano. Bom, um dos avanços também da NBCal aqui no Brasil é o regulamentar produtos até 3 anos de idade. Em diversos outros países, o código desses países, eles se atentam só a regulamentar produtos até 1 ano de idade. Então, aqui eu já destaco um dos avanços que nós temos aqui no Brasil com relação à NBCal. Bom, só para fazer deixar claro algumas definições que vão ser faladas posteriormente, no rótulo desses produtos, vocês vão ver alguns termos que são importantes de deixar bem definido. Quando a gente fala lactente, eu estou me referindo a criança de 0 a 6 meses. Segmento para lactentes de 6 a 12 meses. E crianças de primeira infância de 12 a 36 meses. Essas definições, elas são importantes, porque na NBCal ele vai dizer, né, os produtos destinados a lactentes, a segmentos para lactentes, a crianças de primeira infância. Então, quais são os produtos que são regulamentados pela NBCal? As fórmulas infantis, até 3 anos de idade, os leites, qualquer tipo de leite, e alimentos infantis, alimentos de transição e alimentos à base de cereais. E com relação aos produtos, a gente tem os bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo. O que é proibido fazer? Então, agora a gente vai começar a destrinchar um pouco o conteúdo da NBCal. Bom, o que a NBCal coloca? Para fórmulas para lactentes, né? Que são as crianças de 0 a 6 meses, fórmulas de segmentos para lactentes, fórmulas para recém-nascido de alto risco e bico, chupeta, mamadeira e protetor de mamilo, é proibido eu fazer qualquer promoção comercial. E o que seria essa promoção comercial? Então, a NBCal, ela também define o que é essa promoção comercial. Então, ela define como conjunto de atividades informativas e de persuasão procedente de empresas responsáveis pela produção e ou manipulação, distribuição e comercialização desses produtos, com o objetivo de induzir a aquisição ou venda de um determinado produto. Então, incluem-se divulgação por meio audiovisuais e visuais, contato direto ou indireto com profissionais da saúde e estudantes das profissões de saúde. Que a gente sabe que existe, né, também uma persuasão muito forte da indústria por parte dessas empresas, né, e o que a NBCal conseguiu, de uma certa forma, barrar, e a gente vai ver que tem avanços nesse sentido, tá? Bom, então, a NBCal, ela define, para além dessa definição, ela exemplifica os tipos de promoção comercial que podem ser feitos, né? Então, exposição especial é um tipo de promoção comercial, e aí, quando eu estou dizendo de exposição especial, eu estou me referindo a esse tipo de situação aqui, onde eu tenho, né, na ponta de uma gôndola, eu exponho de uma maneira especial do produto, onde eu vou dar um destaque para ele, né, e aí isso chama a atenção das pessoas quando elas entram nesses estabelecimentos.
A apresentação especial, que é quando eu tenho, né, na gôndola, aqui não está exemplificado no slide, mas quando eu tenho numa gôndola todas as fórmulas infantis e de repente aparece um produto no meio dessa gôndola que tem uma embalagem diferente, ou que eu faço um destaque para ela, isso é apresentação especial. Desconto de preço. Então, eu posso dizer, a fórmula era R$ 90, ela passou, e essa semana ela vai custar R$ 70, né, R$ 85. Então, esses descontos, cupons de descontos também entram na promoção comercial. Eu oferecer qualquer tipo de brinde ou prêmio junto com aquele produto. A venda casada, eu não sei se dá para ver aqui na foto, mas aqui nesse produto aqui, eu tenho junto com ele um copo, uma mamadeira, não dá para ver direito aqui, mas está parecendo um copo, né? É apresentação especial que ficou repetido. Mas esses são os 6 tipos de promoção comercial que podem ser feitos, né? E é isso que é proibido para os alimentos, né? As fórmulas infantis para crianças menores de 12 meses e bico, chupeta e mamadeira. Bom, nas fórmulas, nos rótulos das fórmulas para lactentes e segmentos para lactentes, então para os menores de 1 ano, eu preciso colocar, é obrigatório a presença dessa sentença aqui na parte frontal do rótulo. Este produto somente deve ser usado na alimentação de crianças menores de 1 ano, com indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno ele evita infecções e alergias e fortalece o vínculo mãe e filho, tá? Então isso tem que estar em caixa alta, em negrito, né, circulado por uma caixa no painel principal do produto. Não é permitido para quaisquer rótulos, né, seja ele de qualquer tipo de produto ou de alimento, ter a presença de crianças, qualquer frase que possa induzir a compra, qualquer frase que possa fazer alusão a benefícios adicionais do produto, um falso conceito de segurança e outros produtos da mesma marca. Então, só para a gente ver o quanto que a gente avançou, né? Essas eram algumas das embalagens e das propagandas que nós tínhamos antes da NBCAL ela ser aprovada, né? Então, em vários rótulos a gente tem aqui a presença do alimento, aqui a gente tem, né, a presença da mãe ofertando a mamadeira. Então, vejam quanto que a gente avançou, né? Mas ainda a gente tem desafios para avançar ainda mais, porque a criatividade, o investimento financeiro da indústria, ela não tem limites, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Outra obrigatoriedade que está descrito na resolução RDC 222, que eu comentei com vocês, é ter um modo de preparo das fórmulas, né, e a instrução de uso. E aqui eu destaco para vocês aquela frase que eu citei no slide anterior, né, então ele precisa vir aqui nessa parte frontal da embalagem. E é preciso indicar também de uma maneira bem visível qual que é, para que idade aquele produto é recomendado, na parte frontal também. Aqui, essa é a frase que deve estar presente no rótulo de mamadeira, bico, chupeta e protetor de mamilo. O Ministério da Saúde adverte: a criança que mama no peito não necessita de mamadeira, bico ou chupeta, e o uso de mamadeira, bico ou chupeta prejudica o aleitamento materno. Então, isso tem que estar presente em todos os rótulos. Então, eu convido a vocês, nas próximas vezes que forem fazer compra, seja, né, em supermercado, mas principalmente em drogarias, que observem como que essas práticas, né, essas recomendações, elas estão presentes nos produtos. Aqui, só para ressaltar, uma embalagem de uma mamadeira, e esse daqui é a sentença que deve ser colocada nos alimentos infantis, né? Então, o Ministério da Saúde adverte: esse produto não deve ser usado para crianças menores de 6 meses de idade, a não ser por indicação expressa de médico ou nutricionista. E aí o aleitamento evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 anos de idade ou mais. Bom, então só para a gente recapitular, né, e entender quais que são os produtos e o que pode ou não com relação à promoção comercial. Então, os alimentos de transição e a base de cereais para lactentes e crianças de primeira infância, que são aqueles produtos destinados às crianças que têm mais de 1 ano, a promoção comercial ela é permitida, desde que
né, eu precise colocar junto daquela promoção comercial, então seja uma exposição especial, seja uma apresentação especial, seja uma venda casada, eu preciso colocar próximo desse produto, junto a esse produto, um cartaz que coloque a sentença. O Ministério da Saúde informa, após os 6 meses de idade, continue amamentando o seu filho e ofereça novos alimentos. Então, além de eu colocar aquela frase que eu citei para vocês anteriormente na parte frontal do produto, eu preciso colocar também junto da promoção comercial, fora da embalagem, essa frase, tá? Quando isso acontece, suponhamos que eu tenho uma exposição especial, mas eu não tenho junto um cartaz que coloque essa sentença, eu tenho uma violação da NBCAL, tá? As fórmulas infantis para recém-nascidos de alto risco, a promoção comercial ela é vetada, ela não pode acontecer. As fórmulas infantis de crianças de primeira infância, né, que são aquelas destinadas a partir de 1 ano, ela é permitida a promoção comercial desde que eu tenha essa frase junto com a estratégia de promoção que está sendo feita, né? Então, o Ministério da Saúde informa: o aleitamento evita infecções e alergias, é recomendado até os 2 anos de idade ou mais. Fórmula infantis para lactentes e segmentos de lactentes, que são aquelas fórmulas infantis destinadas a crianças menores de 6 meses, de 6 a 12, a promoção comercial é vetada. Para leites fluidos ou em pó, leites modificados ou similares de origem vegetal, a promoção comercial ela é permitida desde que eu seja acompanhada dessa sentença. E aí, novamente citando, né, eu preciso colocar essa sentença fora do produto, né, junto ali da propaganda. Então, aonde eu tenho redução de preço, que é uma estratégia de promoção comercial, na gôndola eu preciso colocar essa sentença, né, de uma maneira visível. E para mamadeiras, bicos, chupetas e protetores de mamilo, a promoção comercial ela é vetada. E aí é importante frisar, né, que para todos eles eu não posso ter no rótulo a presença de criança, qualquer frase que possa induzir a compra, benefícios adicionais de produto, falso conceito de segurança e outros produtos da mesma marca. E para os alimentos eu preciso conter um modo de preparo. Então, isso eu já comentei com vocês em slides anteriores, né? E no painel frontal, aí vai depender do tipo de produto, qual é a frase que eu preciso colocar, além, no rótulo, né, e fora dele. Bom, aí a NBCAL, ela também vai tratar sobre os materiais educativos que são produzidos pelas empresas, que a gente sabe, né, que as empresas de fórmulas infantis e de alimentos, elas fazem materiais para distribuir para os profissionais de saúde. Então, nesse decreto, que é a última atualização da NBCAL, no artigo ele define, no artigo 4º, a definição do que é material educativo e do que é material científico. Então, material educativo é qualquer material escrito ou audiovisual que é destinado para o público para orientar quanto à alimentação de lactentes e de crianças de primeira infância e sobre a utilização adequada de produtos destinados a lactentes e crianças de primeira infância. Então, folhetos, livros, artigos em periódicos leigos, né? Sistema eletrônico de informação, entre outros. E o material técnico-científico é aquele material elaborado com informações comprovadas do produto, né, ou relacionado com o domínio de conteúdo da nutrição e da pediatria, destinado aos profissionais e ao pessoal da área da saúde. Então, vejo que existe uma diferença grande entre esses dois tipos de materiais que podem ser produzidos. O que a NBCAL coloca? Com relação aos materiais educativos, ela não permite que sejam produzidos pelo setor que tem interesse na promoção de fórmulas infantis e artefatos como mamadeiras, bicos, chupetas e mamadeiras, ou seja, distribuidores, fornecedores, importadores, né, e fabricantes desses produtos. Tampouco permite que apresentem imagens ou textos que recomendem ou induzam o uso de chupeta, bico, mamadeira. Então, ou seja, o que a NBCAL coloca? Material educativo, essas empresas não podem fazer. Se elas estão fazendo, elas estão infringindo a NBCAL. E isso é passível, né, de eu fazer uma denúncia. Porque eu tenho, uma vez aprovada, eu tenho mecanismos para penalizar essa indústria. Então, agora, o material que é material técnico-científico, isso é permitido que as empresas façam, tá?
Com relação a eventos científicos, né? Então, é vedada a atuação de representantes comerciais, né, em unidades de saúde, exceto para comunicação de aspecto técnico-científico dos produtos a médicos, pediatras e nutricionistas. Então, agora, colocando com relação, né, à presença desses representantes, eu não posso ter representante dentro de unidades básicas de saúde, é, e eu posso, desde que, eu posso ter principalmente a presença em hospitais, desde que eles vão só tratar do produto em si, tá? E é dever do fabricante, do distribuidor ou do importador informar os seus representantes e as agências contratadas sobre o disposto nesse capítulo, né? Então, é importante que os fabricantes eles façam isso. Outra coisa é que nesses locais, os profissionais da saúde, eles só podem fornecer, eles só podem receber a amostra grátis quando o produto é lançamento, quando há novidade no produto. Antigamente era muito comum, né, os pediatras receberem, pediatras, outros profissionais da saúde, mas principalmente pediatra, receber das empresas a amostra grátis. Então, isso não pode mais ser feito, né? Se isso está acontecendo, e essa amostra, muitas vezes, essa amostra grátis, ela era dada, né, às famílias e às crianças. Então, isso é totalmente proibido, tá? Outro ponto importante que eu acabei colocando aqui, né, que os fabricantes, os importadores e distribuidores dos produtos abrangidos nesse capítulo somente poderão conceder patrocínio às entidades científicas de ensino e pesquisa ou entidades associativas reconhecidas nacionalmente. Então, alguns eventos científicos, eles acabam sendo patrocinados por essas empresas. Isso eu posso desde que eu esteja fazendo um patrocínio de entidade, mas eu não posso, ou seja, CNPJ, eu não posso fazer patrocínio a pessoas físicas. Então, era muito comum, né, antigamente, antes da NPCAL acontecer, que os profissionais da saúde, eles muitas vezes participavam de eventos sendo pagos por essas indústrias, né? Então, a indústria pagava passagem, pagava a inscrição do evento, então isso é extremamente proibido, tá? Isso está vetado na NBK. E a outra, eu já comentei com vocês, né, a respeito da, da questão do preço, da presença da NBK dos representantes em maternidades, né? Então, assim, é proibido, totalmente proibido fazer doação ou venda com preço reduzido para as maternidades e instituições que prestem assistência à criança. E uma outra questão interessante é que é permitido fazer doação para pesquisa, né, desde que eles apresentem um protocolo aprovado pelo Comitê de Ética daquela instituição, que eles observem as normas da Anvisa e que naquela doação que é feita, naquele produto que é doado para pesquisa, tenha essa informação aqui, doação para pesquisa de acordo com o disposto na Lei 11.265, de 3 de janeiro de 2006, tá? Então, gente, é muito importante que vocês, né, tenham acesso ao NBK, que vocês leiam, né, que leiam principalmente esse documento mais recente, que é o decreto de 2018, porque lá está descrito tudo o que é permitido e o que não é permitido, para vocês entenderem o que vocês podem fazer, o que vocês não podem fazer com relação às fórmulas infantis, alimentos para crianças de primeira infância e também para esses produtos que a NBK regulamenta. Com relação, acho que a informação de divulgação de informações, eu também já comentei aqui com vocês, né? E aí, um outro tópico que eu gostaria de comentar, que é um produto que é extremamente controverso e que não está claramente descrito na NBCAL, mas, de certa forma, se a gente for pensar, ele seria um produto destinado à criança de primeira infância, né, a partir de 12 meses. Então, é importante a gente destacar aqui, que é o composto lácteo. O composto lácteo, ele é diferente da fórmula, porque ele contém os ingredientes são muito parecidos, mas a quantidade de cada ingrediente ele é diferente, né? Então, quando a gente olha, essa é uma lista, né, de ingredientes de um composto lácteo, então o ingrediente principal acaba sendo o soro de leite e não o leite em si, né?
E a gente tem a presença também de alguns tipos de carboidratos que muitas vezes são açúcares, tá? Então, o composto, ele não se encaixa na descrição nem de fórmula infantil e nem de alimentos infantis, né? Ele é uma mistura de leite e outros compostos, onde eu tenho que ter no mínimo 51% de leite na sua composição, e ele é destinado a crianças maiores de 12 meses, o que nem sempre fica muito claro quando a gente olha o rótulo desses produtos, tá? Então, nem todos eles têm advertência sobre o leite materno. Então, veja aqui, por exemplo, esse aqui é um produto, é um composto lácteo que tem na sua embalagem frontal aquela sentença que eu comentei com vocês que é obrigatório ter nos produtos, né? E vejam que esse aqui é um outro composto lácteo que não tem a presença da advertência no leite materno. Por que que a gente tem essa situação? Exatamente porque na NBCAL ela não é muito clara com relação ao composto lácteo. O composto ele não é mencionado, exatamente porque ele não se encaixa, né, na descrição de fórmula que é o produto que está descrito lá na NBCAL, tá? Convido vocês também a acessarem o site do Instituto de Defesa do Consumidor, onde ele fala muito a respeito do composto lácteo, né, e que muitas vezes o que acontece é que esse produto, ele tem um preço um pouco inferior da fórmula infantil, exatamente porque os ingredientes são diferentes, e eles têm a embalagem muito parecida com a fórmula infantil, então, se eu vou, né, em algum local para comprar e eu pego a lata, né, e não presto muita atenção, é muito fácil as pessoas confundirem. E aí a gente pode pensar que, enquanto profissional da saúde, a gente tem essa atenção e esse conhecimento para diferenciar o que que é um e o que que é outro. Mas as famílias nem sempre têm esse conhecimento e muitas vezes acabam comprando esse produto achando que está comprando uma fórmula infantil, tá? E aí é onde eu tenho, né, uma estratégia de promoção extremamente grande, né? Então, olha, um é completo e o outro é supreme. Então, esse tipo de frase, né, ele é exatamente uma frase que você vai persuadir a outra pessoa a achar que o produto, ele é excelente, né? Outras estratégias que são feitas, muitas vezes, é isso, né, de dizer, primeiro, fazer uma apelação com relação ao preço, e segundo, falar, né, que a maioria dos médicos recomendam aquele produto. E aí é importante a gente pensar, né, que muitas vezes a estratégia que o fabricante usa com relação a esse produto é trabalhar em cima das ansiedades e inseguranças que são muito comuns, principalmente a partir de 1 ano de idade, né, que é o medo de que a criança não esteja comendo o suficiente, que isso afeta o seu crescimento. Então, se a criança não está comendo, então é mais garantido que a gente dê esse composto, tá? E muitas vezes o que acontece é que a criança, ao consumir esse composto, ele acaba também, né, se saciando e não sendo estimulada a consumir alimentos, que são os alimentos in natura e os outros alimentos que elas deveriam consumir. Então, só finalizando essa parte do composto lácteo, é importante que a gente entenda que esse é um produto que não está previsto na NBCAL e é onde a gente encontra um bom percentual de promoção desses produtos, né? Só destacando também que a partir de 1 ano de idade, tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria quanto, né, o Ministério da Saúde, eles não recomendam que a criança consuma mais fórmula infantil. Então, essas fórmulas a partir de 1 ano de idade, salvo algumas situações específicas, elas não necessariamente precisam estar presentes na alimentação da criança. Ela pode ser substituída, quando a criança não é amamentada, ela pode ser substituída pelo leite de vaca. Bom, e aí só também fazendo um resumo da estratégia que a indústria utiliza, né, com relação à promoção comercial. Então, ela investe um dinheiro extremamente grande em pesquisa, mas principalmente pesquisa da forma de persuadir os profissionais e as famílias. Então, isso chega, né, até os profissionais da saúde por meio daqueles materiais técnicos científicos que não são proibidos, eles podem ser feitos. Esses profissionais da saúde, né, eles muitas vezes prescrevem esses produtos com base nesse conhecimento que é veiculado pela indústria, e aqui eu também faço um comentário de que uma boa parte do que a gente conhece das fórmulas, né, acabam sendo produzidos pelos próprios fabricantes, né, até mesmo porque o profissional de saúde, ele se atém muito a fazer a promoção do aleitamento materno, e essa prescrição, ela acaba aumentando as vendas, né?
essa estratégia, ela também incide sobre os profissionais da saúde. A gente também tem uma publicidade direta via mídias sociais e influenciadores, né? Atualmente, a propaganda desses produtos, eles muitas vezes nem estão sendo feitos pela empresa, mas a empresa, ela contrata um influenciador e esse influenciador, então, ele vai fazer propaganda desse produto e com isso as vendas também vão aumentar. E a renda que eles conseguem, né, com essas vendas aumentadas, isso gera lucro para eles financiarem novamente as estratégias de promoção comercial. Aqui, né, colocando só a importância da NBCal para a gente fazer, tentar, né, reduzir isso. Então, acho que o desafio atual, a gente avançou muito aqui no Brasil, a NBCal, ela teve uma importância extremamente grande, né, hoje a gente tem uma regulamentação, uma lei para isso, a gente tem algumas empresas que já foram punidas, mas a gente tem um desafio que é fazer o monitoramento da NBCal, né? Então, a função de fiscalizar se está tendo ou não promoção comercial dos produtos, né, que são proibidos e os que são permitidos, é função das vigilâncias sanitárias, mas a vigilância sanitária, ela também é responsável por fazer vigilância de vários outros produtos. Então, isso nem sempre é possível ser feito, né? E aí entra o papel muito importante da IBFAM, que de tempos em tempos, né, a IBFAM faz o monitoramento aqui no Brasil, em outros países, mas aqui no Brasil isso é muito forte. Então, é importante que isso aconteça, até mesmo para a gente conhecer. E aí, só para trazer, né, um pouco do que está acontecendo aqui no nosso município, esse foi um trabalho que nós fizemos. A primeira autora, que é a Roberta, era, na época, né, uma estudante do curso de nutrição. Esse trabalho ele foi um trabalho de iniciação científica, cuja bolsa foi financiada pelo CNPq, e aí nós fizemos, então, a avaliação de práticas irregulares em drogarias na oferta de produtos para crianças menores de 3 anos. Então, nós visitamos mais de 100 drogarias, e aqui eu mostro para vocês o mapa, esse é um mapa de Uberlândia. Então, cada pontinho verde que vocês estão vendo aqui, né, são as drogarias que foram visitadas. E aqui a gente consegue ver quais eram os setores do município que tinham maior taxa de propaganda. Então, a gente encontrou mais propaganda, né, na região leste, no centro, e no centro principalmente, que é onde a gente tem uma concentração extremamente grande de drogarias, né? Então, possivelmente, essa foi a razão de a gente ter uma frequência maior de propaganda, de promoção comercial aqui nesses locais, né? E até mesmo porque é um local onde há uma circulação grande de pessoas. E o que nós encontramos? Então, para aqueles produtos, né, para as fórmulas infantis, para crianças, para lactentes e para segmento para lactente, que são os menores de 12 meses, que é onde a promoção comercial ela é proibida, a gente encontrou 10% de promoção comercial, né? Então, vejam, isso pode parecer um valor baixo, mas se a gente for pensar, né, que a gente tem uma lei que foi aprovada em 2006 e até hoje a gente acha promoção comercial irregular, né, esse é um desafio que a gente tem pela frente. Com relação aos bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilo, a gente encontrou uma prevalência bastante parecida, 11,7%, né, que é onde a gente também não pode ter promoção comercial é proibida. 9,5% para as fórmulas de primeira infância, a partir de 1 ano de idade. Para leites, para leites a gente também encontrou 11%. Para alimentos, né, à base de cereais, alimentos de primeira infância, 25%, né? Então, aqui é onde a promoção comercial é permitida, só que o que a gente viu de irregularidade? Aquela sentença que deveria estar junto com a promoção comercial, né, que deveria estar fora do rótulo daquele produto, na gôndola, né, e junto com aquela promoção, a gente não encontrou. Então, essa foi a irregularidade. E quando a gente olhou os compostos lácteos, então vejam a importância que tem a regulamentação. Quase 60% dos compostos lácteos, eles tinham promoção comercial. Alguma daquelas estratégias que eu comentei com vocês, das 6 estratégias que eu comentei com vocês, e nesses 60%, nenhuma delas eu tinha a sentença de advertência, né, fora do rótulo do produto. Então, vejam a diferença que existe quando eu regulamento um produto,
né, que é o que eu estou colocando aqui para vocês, e quando esse produto ele não é regulamentado. Então, aqui acho que fica bem claro, né, o avanço que nós tivemos com relação à NBCal. Bom, e aí pensando que também é nosso papel fazer uma denúncia de quando a gente encontra qualquer irregularidade, tá? Então, como que a gente pode contribuir? Primeiro se eu identifico, eu preciso anotar muito bem qual é o material que eu encontrei. Então, é uma fórmula infantil, é um alimento de primeira infância, qual é o problema que eu encontrei ali. Então, é uma fórmula infantil que não poderia ter promoção comercial, eu encontrei numa fórmula infantil para crianças menores de 1 ano, eu encontrei uma redução de preço. Então, esse é o problema, né? Classificar o problema, verificar qual é a legislação, e aí lá na NBCal a gente vai verificar, né, se é permitido ou não a promoção comercial, se ela é proibida, né? Aí eu já anoto diretamente a irregularidade, e quando ela é permitida, eu vou ver se aquela permissão ela está sendo cumprida. Analisar a conformidade, definir a responsabilidade e encaminhar a denúncia, né? Para quem que eu posso encaminhar? Para a vigilância sanitária local, então eu posso fazer todo esse documento e é muito importante que vocês tirem foto do produto, sinalizem qual estabelecimento comercial que ele está sendo vendido, a data que isso aconteceu, né? Então, tudo isso precisa estar documentado. A gente tem a ouvidoria da Anvisa, que também recebe, o PROCON também recebe, e a Procuradoria Pública, e também pode ser encaminhado para a IBFAM. A IBFAM muitas vezes encaminha toda essa documentação para a vigilância sanitária do município correspondente, tá? E aí, só chegando no fim, né, da nossa aula, eu convido vocês para conhecerem os documentos que fazem o monitoramento da NBCal. Ele não é feito em todas as cidades, a IBFAM, ela escolhe principalmente cidades onde tem escritórios da IBFAM, ou que tem vínculo com alguma universidade para esse monitoramento ser feito. Então, esse é o mais recente que nós temos, de 2022, e esse foi um monitoramento especial que foi feito com os produtos que eram vendidos na internet, né, no mercado online. Isso aconteceu porque em 2020 nós tivemos a pandemia, então não foi coletado em local físico, né? Então esse também foi um avanço e foi onde a gente começou a entender que esse era um ambiente que precisava e que precisa de uma regulamentação. E aí eu convido vocês também a assistirem um vídeo que a IBFAM fez em comemoração à aprovação dos 40 anos do Código, que foi publicado em 2021, e aí aproveitando, né, colocando que a partir de 2021, o dia 21 de maio de todos os anos, ele foi aprovado como Dia Mundial de Proteção ao Aleitamento Materno, especialmente porque o Código ele foi aprovado em 21 de maio de 1981, então, em 2021 foram completados 40 anos, e a partir desse ano a gente começou a comemorar esse dia como Dia de Proteção ao Aleitamento Materno. Eu acho que no Brasil a gente tem uma situação muito diferente dos outros países, né? E eu acho que um pouco do trabalho que nós fizemos aqui dá para a gente ver o quanto que essa legislação ela é importante, quando a gente tem uma regulamentação e quando a gente não tem. E os nossos desafios atuais são exatamente como que a gente vai fazer a regulamentação do marketing digital. Esses foram documentos produzidos pela Organização Mundial da Saúde, um estudo amplo que foi feito em 8 países, né, onde eles mostram detalhadamente, quais são as estratégias de marketing que são feitas por essas indústrias, né, tanto no ambiente físico quanto no ambiente digital. Então, convido vocês também a fazerem a leitura desses documentos, que são bem interessantes, e de uma forma geral, agradeço pela atenção e espero que vocês, né, se aprofundem nesse tema, porque é extremamente importante para a atuação profissional de vocês. Até mais, um abraço.